Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O vídeo de hoje é para você, gestor, que ainda não entende muito bem o conceito de margem de contribuição e qual a diferença dela pro lucro, tá? O meu objetivo aqui é ajudar gestores empresariais a entender cada vez melhor o seu negócio, para que ele possa ter clareza dos números e começar a construir um negócio mais profissional e previsível possível, tá? Meu nome é Vitor Caminha e hoje a gente vai falar sobre a diferença de lucro e margem de contribuição. Conforme a gente vai se especializando ali na parte de gestão, nessa vida de gestor, a gente começa a esbarrar com vários conceitos e muitas vezes a gente fica com dúvida, né? Não adianta achar que não, porque mais cedo ou mais tarde, conceitos como ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de lucratividade, custos, despesas, enfim, você, gestor, vai esbarrar com vários desses conceitos no seu dia a dia, mais cedo ou mais tarde, tá? Acontece que muitas vezes os nomes são parecidos, né? Ou então o gestor é formado numa área onde esses conceitos eles não são muito comuns, tipo engenharia, e aí começam a surgir dúvidas. Então aqui nesse canal eu busco explicar esses conceitos da forma mais simples que eu consigo, trazendo exemplos para tentar facilitar mais aí o entendimento, né? Para que você, gestor, não tenha mais dúvidas sobre alguns conceitos e também tenha um lugar onde você possa consultar caso, né, você queira, poxa vida, eu tô com dúvida sobre o que é margem de contribuição, então você pode voltar aqui no canal e pesquisar ali os vídeos que você vai ter sempre à disposição, tá? Então, hoje não é diferente, a gente vai tratar de margem de contribuição, que é um dos conceitos que eu considero mais importantes para a vida de um gestor. E também a gente vai falar sobre lucro, tá? Muitas vezes o gestor ele confunde a margem de contribuição com o lucro. E a ideia aqui hoje é explicar cada um desses conceitos e mostrar a diferença, evidenciar a diferença brutal. É uma grande diferença que existe entre esses dois conceitos, beleza? O conceito de margem de contribuição ele é simples, só que ele demora um pouco para entrar na cabeça. Tá? A margem de contribuição ela é representada por uma fórmula e essa fórmula é a seguinte: margem de contribuição é igual ao preço de venda menos os seus gastos variáveis. Eu vou repetir mais devagar para que você possa assimilar melhor a fórmula. Então, a margem de contribuição ela é igual ao seu preço de venda menos os seus gastos variáveis, tá? E por que normalmente as pessoas ficam confusas com esse conceito? Porque você consegue aplicar essa fórmula numa estrutura de fluxo de caixa ou DRE, e aí que começa a dar confusão, tá? Vou começar a dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você seja um gestor ou uma gestora de uma loja de roupas femininas e aí acabou de chegar a coleção nova lá, primavera, verão tá bombando, e você cobra lá um determinado valor, né? Você cobra por um vestido lá, você cobra R$200, é o preço de venda desse vestido. Para você descobrir a margem de contribuição desse vestido, você vai precisar fazer um levantamento dos seus gastos variáveis. E se você não sabe o que são gastos variáveis ou não sabe qual que é a diferença entre gasto, custo ou despesa, dá uma olhadinha no vídeo que vai aparecer aqui em cima, que ali eu explico certinho a diferença entre eles, tá bom? Então voltando aqui ao nosso exemplo da margem de contribuição ali do vestido, tá? Então, mais ou menos vou explicar para você o que seria gasto variável. É todo o gasto que você tem quando você efetua uma venda. Bem simplista, tá? Se você tiver mais dúvidas, dá uma olhada lá no vídeo. Então, se você vender um vestido, você tem o custo do vestido. Então, vamos considerar que nesse exemplo, por exemplo, ele custa R$100. Você também tem imposto sobre venda. Não vou entrar aqui em detalhes de tributação, tá? Mas nesse exemplo a gente vai considerar que você paga 4% de imposto sobre as suas vendas.
Você também tem os gastos com maquininha de cartão, e aqui a gente também vai considerar que a maquininha custa 4% sobre as vendas. Você trabalha com um e-commerce, e como você dá frete grátis para seus clientes, significa que o frete é por sua conta. E aí você fez uma média lá e chegou à conclusão de que o frete representa 7,5% das suas vendas, tá bom? Vai anotando. Você também usa um marketplace para anunciar os seus produtos, tipo Mercado Livre, Renner, são todos marketplaces. E esse marketplace ele te cobra 15% de comissão, tá? Para você poder utilizar lá e divulgar os seus produtos por lá. Então, no final, o que a gente tem? Preço de venda do vestido, R$200. Custo do vestido, R$100. 4% de imposto sobre a venda, R$8. 4% da maquininha de cartão, R$8. Frete de 7,5%, R$15. Comissão de 15% do marketplace, R$30. Então, se a gente for somar todos esses gastos variáveis, a gente vai encontrar um total de R$161. E aí agora ficou mais fácil de achar a margem de contribuição. É só subtrair o preço de venda, ou seja, os R$200, pelo total dos gastos variáveis, R$161. E aí você encontra a margem de contribuição, que aqui está dando R$39. Tá, Vitor, mas e daí? Para que serve essa margem? Essa margem ela é importante por dois grandes motivos, tá? Primeiro, se você sabe a sua margem de contribuição, você consegue calcular o seu ponto de equilíbrio, que é o quanto que você precisa faturar só para empatar o jogo, só para ficar no 0 a 0. Sem a margem de contribuição, você não consegue calcular esse número. E se você não sabe o mínimo que você tem que vender para o seu negócio não ficar no prejuízo, você já começa o mês meio perdidão, né? Ou perdidona. Se você não sabe fazer o cálculo de ponto de equilíbrio, tem um outro vídeo aqui no canal, clica aqui em cima, que ali eu mostro um passo a passo como que você faz para calcular o ponto de equilíbrio. É o que eu estou dizendo aqui, cada vez que você começa a se aprofundar cada vez mais nas atividades de gestão de uma empresa, você vai começar a esbarrar com conceitos que são importantes e às vezes nem o dono da empresa vai saber a importância desses conceitos. Então cabe a você, gestor, levar essa informação para ele e de repente até a metodologia, o cálculo e tudo mais, tá? Então, se você quer saber como calcula o ponto de equilíbrio, dá uma olhada nesse vídeo lá, que lá tem um passo a passo, tá bom? Segundo, se você não souber a margem de contribuição, você não vai conseguir saber se você está cobrando o preço correto do seu produto. E isso aqui é muito importante para você já não sair queimando a largada, tá? Tem muito empresário, muito dono de empresa que copia o preço da concorrência. Isso é super comum. E aí cabe a você, gestor, analisar para ver se aquilo ali está correto ou não. E sem a margem de contribuição, você não consegue fazer o cálculo da precificação, tá certo? Você lembra lá que a margem de contribuição do nosso exemplo ela era R$39, tá? Né? O que significa uma margem de 19,5%? Se você não sabe precificar o seu produto, corre o risco de você ter uma margem de contribuição negativa. E aí já ferrou tudo, né? Porque tem muito gestor que acredita que esses 19,5% é o lucro que ele tem na venda. Só que não, tá? Muita gente confunde a margem de contribuição com o lucro, mas elas não são a mesma coisa. A primeira coisa que tem que ficar clara é que o lucro você visualiza na DRE. E aí começam algumas confusões com a margem de contribuição. A estrutura da DRE, vamos trazer uma aqui bem simplificada. Ela seria receita de vendas menos as deduções da receita é igual a receita líquida. Menos os custos é igual ao lucro bruto.
menos as despesas operacionais é igual ao lucro líquido. E tem gente que acha que a margem de contribuição e o lucro bruto é a mesma coisa, só que isso não é verdade, tá bom? O que confunde o pessoal normalmente são as deduções da receita. Afinal, pelo nome, a gente acaba mesmo sendo induzido a pensar que essas deduções da receita seriam aqueles gastos variáveis, com exceção do custo, né? Que eles estariam ali dentro. Só que nessas deduções só tem imposto sobre venda, né? E cancelamento de venda, devolução de venda. Os outros gastos variáveis, eles ficam abaixo do lucro bruto, e é por isso que o lucro bruto não é a mesma coisa que a margem de contribuição. Caramba, Vitor, mas que hein? Só para complicar. Pois é. A contabilidade segue uma série de princípios e regras, e dentro destas regras e desses princípios tem uma maneira correta de se classificar esses gastos lá dentro da DRE, tá? Por isso que é importante conhecer esses conceitos, para que você não se confunda e saiba ler uma DRE corretamente, tá bom? Então agora voltando para a questão do lucro. Percebam que o lucro líquido, que é a linha que realmente importa aqui no nosso caso, ela é a última linha da DRE, ou seja, depois de descontar todos os gastos. E apesar de alguns gastos que estão contidos na fórmula da margem de contribuição serem considerados abaixo do lucro bruto, dentro das despesas operacionais, que é o que está logo abaixo, não tem só esse tipo de gasto. Ali vai ter gasto com despesa de aluguel, despesa de água, de luz, enfim, diversos gastos que fazem parte da operação normal de uma empresa, mas que não tem relação com a venda. Por isso que aqueles 19,5% de margem de contribuição não pode ser confundido com o lucro. Como o próprio nome já diz, a margem de contribuição, ela contribui para pagar o resto das despesas do negócio. E olhando para uma estrutura que pode ser usada como fluxo de caixa ou até mesmo uma DRE gerencial, a gente vai ter o seguinte, vamos trazer uma outra estruturinha aqui para você avaliar. Receita de vendas menos gastos variáveis é igual a margem de contribuição, menos os gastos fixos é igual ao lucro líquido. Essa estrutura ela está bem simplificada ao extremo, tá? E é só para você entender o conceito. E para fazer um fluxo de caixa, a gente precisaria de mais detalhamento ainda, e isso seria tema para uma outra aula, tá bom? Se você quer saber mais detalhes de fluxo de caixa e como montar uma estrutura do zero para o fluxo de caixa, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Quero saber mais sobre fluxo de caixa. Se tiver bastante comentário aí pedindo esse detalhamento, eu faço um vídeo só sobre esse tema, tá bom? Então perceba aqui, pela estrutura acima, além de ser mais simples que lá na DRE, fica fácil de identificar a margem de contribuição e também o quanto que ela teria que ser para cobrir os gastos fixos. E detalhe, aqui nessa estrutura você não está visualizando mais a fórmula que eu mostrei lá no início do vídeo, né? Essa estrutura ela não é para analisar uma única venda, mas sim para você analisar um período, seja ele de uma semana, de um mês ou de um ano, tá? Então essa estruturinha, você acumula todas as receitas e os seus gastos, seja da semana, do mês ou do ano, porque daí você vai conseguir fazer uma análise bacana, entendeu? Tem um outro detalhezinho também, sem querer confundir a sua cabeça, mas já confundindo, essa estrutura, como eu disse para você, ela pode ser utilizada tanto para uma DRE gerencial quanto para um demonstrativo de fluxo de caixa. Mas se a estrutura é a mesma, qual que é a diferença, né? Pô, eu tenho a mesma estrutura e você está me dizendo que eu posso utilizar tanto para uma DRE quanto para um fluxo de caixa. Acontece o seguinte, a DRE ela é feita sobre o regime de competência. Lembra que eu falei lá dos princípios da contabilidade? Então, um dos principais, né, um dos mais utilizados, aí, mais conhecidos também, princípios da contabilidade, é o regime de competência. E o fluxo de caixa, ele é feito pelo regime de caixa. Aí complicou, né? Bom,
Para explicar essa diferença eu preciso de uma outra aula. E se você quer saber a diferença entre regime de caixa e regime de competência, tem mais um vídeo aqui no canal que eu explico tintim por tintim com exemplos, está bem detalhado sobre do que se trata, como que é essa diferença e quais são os impactos dela nas análises que você, gestor, tem para fazer aí no seu dia a dia, tá bom? Então assiste lá esse vídeo que lá tá bem explicadinho. E aí, conseguiu pegar a diferença entre margem de contribuição e lucro? Conseguiu entender melhor o que é e para que serve essa margem de contribuição? Se eu conseguir deixar esses conceitos de uma forma que você entendesse, faz um favor para mim, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.